Olá, parabenizo a todos e meu nome é Vicente Paulo José da Silva Justo, sou mestrando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Várzea Grande, a Univag, através da Faculdade de Urbanismo, de Arquitetura e Urbanismo, e apresento o artigo intitulado Modernidades Outras, uma leitura decolonial da arte naif cuiabana. E esse trabalho ele nasce de uma inquietação muito específica, que é compreender como a produção artística realizada em Cuiabá, especialmente nas décadas de 70 e 80, ela pode ser entendida para além das classificações tradicionais da história da arte. Nessa proposta, olhar para essa arte naif produzida em Cuiabá não simplesmente como uma manifestação ingênua, espontânea ou secundária, mas como uma produção que possui seus próprios modos de representar o mundo, o território e a experiência local. É a partir dessa perspectiva que utilizamos a ideia de modernidade outras, é uma abordagem decolonial, estudando especialmente as obras de dois grandes artistas naifes, o Alcides Pereira e o Nilson Pimenta. No slide 2, na apresentação, nós podemos contextualizar o artigo. É importante destacar que estamos tratando de uma produção artística que se desenvolveu fora dos princípios ou dos principais centros hegemônicos da arte brasileira, né? Enquanto São Paulo, Rio e outras capitais, eles concentravam grande parte da sua produção e dos seus debates em instituições legitimadas da arte, Cuiabá construía o seu próprio campo artístico. Nesse processo, alguns artistas e intelectuais tiveram um papel importante, assim como instituições e espaços de formação e circulação. O artigo ele dialoga com esses autores, especialmente nos autores regionais, né, como Aline Figueiredo, Suzana Guimarães e Ludmila Brandão, porque entendemos que não seria possível discutir esta arte produzida em Cuiabá apenas a partir de referências externas. Ao mesmo tempo, aproximamos essa discussão de autores do pensamento decolonial, como, por exemplo, Aníbal Quijano e Walter Mignolo. Portanto, o artigo procura estabelecer um diálogo entre o pensamento decolonial e a produção artística regional. No slide 3, como objetivo deste artigo, nós temos o principal objetivo é analisar esta arte naif produzida em Cuiabá, entre as décadas de 70 e 80 e como expressão de modernidades outras, especialmente através da leitura de dois grandes artistas naifes, que é o Alcides Pereira, já citado, e o Nilson Pimenta. Mas o que isso significa, né? Ele significa reconhecer que a modernidade não aconteceu de uma única forma, de uma única maneira, nem foi produzida somente nos grandes centros. Existem outras experiências de modernidades construídas em diferentes territórios a partir de diferentes experiências sociais e culturais. Então, nesse sentido, queremos compreender como esses artistas registraram e, ao mesmo tempo, reinterpretar essas transformações que aconteciam em Cuiabá e em seu entorno. A arte aparece, portanto, como uma forma de produzir conhecimento sobre esse território. Ela não apenas representa uma cidade que estava mudando, mas também interpreta essa transformação e produz uma determinada visão sobre ela. No slide 4, nós entendemos um pouco do contexto artístico dos artistas. Então, quando observamos o cenário artístico cuiabano, nesse período, né, década de 70, 80, nós encontramos um ambiente de formação e experimentação que estava se consolidando. E o Ateliê Livre da UFMT, por exemplo, ele aparece como um espaço importante nesse processo, reunindo artistas como
Aleixo Cortez, Adir Sodré, Sebastião Silva, Adão Domiciano, dentre outros, como nós podemos observar na foto ao lado, uma foto antiga em preto e branco. Também é importante mencionar a atuação de Humberto Espíndola e Aline Figueiredo, que foram fundamentais nessa formação deste grande celeiro daquela época. E criaram o MACP, né, que é o Museu de Arte e Cultura Popular da UFMT, e o seu funcionamento, e depois também o ateliê. O próprio Ateliê Livre foi criado por eles. Tivemos ainda como primeira professora a Dalva de Barros, que é uma grande artista regional. Então, nesse contexto, demonstra que Cuiabá não estava simplesmente reproduzindo aquilo que acontece nos grandes centros. Havia uma produção própria com artistas que construíam suas linguagens a partir das experiências locais. E é justamente nesse ambiente que precisamos compreender esta produção na IFE, né? No slide 5, nós podemos explicar um pouco sobre a metodologia. Então, a metodologia que nós usamos neste artigo, ele combina diferentes procedimentos. Então, nós realizamos uma revisão teórica envolvendo os conceitos de arte na IFE, modernidade e decolonialidade. Depois fazemos uma análise iconográfica, né, de obras produzidas por artistas cuiabanos. Também dialogamos com pesquisadores que discutem temas relacionados à arte, ao território, à cultura e à produção artística regional. Esta pesquisa bibliográfica ela foi realizada principalmente por meio de portal de periódicos da CAPES e do Google Acadêmico. Mas existe um aspecto fundamental que é importante se observar. Não analisamos as imagens isoladamente. Sempre tivemos uma parceria com isso. Procuramos sempre relacioná-las ao contexto histórico e às transformações territoriais. Por isso, concentramos esta leitura especialmente em obras do Alcides, como já falei, Alcides Pereira dos Santos, e de Nilson Pimenta, né? E essa intenção é para compreender o que essas imagens dizem sobre o território, a sociedade e as transformações vividas em Mato Grosso. No slide 6, nós falamos sobre a relevância deste artigo. A relevância desta pesquisa ela está justamente na existência de uma lacuna. Ainda não relativamente poucas as leituras de caráter decolonial voltadas para a produção na IFE, realizada no interior do Brasil. Então, nós encontramos poucos artigos, poucas publicações. Então, elas são relativamente poucas para pesquisas. Outra coisa, historicamente, muitas dessas produções foram classificadas a partir de categorias criadas pelos próprios centros legitimadores da história da arte. O termo naif, por exemplo, né, frequentemente esteve associada à ideia de ingenuidade, simplicidade ou falta de domínio técnico. O nosso trabalho procura tensionar essa interpretação. Em vez de perguntar apenas se essa arte possui ou não uma técnica reconhecida por padrões acadêmicos, perguntamos que conhecimento essa arte produz, né? Que território ela revela, que memória ela pode preservar e ela preserva. Então é dentro desse deslocamento do olhar que nós estamos destacando uma das principais contribuições deste artigo. No slide 7, sobre a problematização, chegamos ao problema central da pesquisa. A arte na IFE foi historicamente construída como uma categoria associada à ingenuidade e ausência de técnica. Essa classificação acaba criando uma hierarquia. De um lado estariam as artes consideradas eruditas, acadêmicas e legitimadas, né, pelas instituições, né? De outro lado, nós temos as manifestações consideradas populares, espontâneas ou menores. O problema é que essa classificação pode esconder a complexidade dessas produções.
No caso de Cuiabá, quando observamos as obras produzidas nesse período, nós percebemos que elas estão relacionadas à memória, ao cotidiano, à cultura local e às transformações deste território. Então, portanto, não estamos diante de uma produção simplesmente espontânea. Estamos diante de artistas que elaboram visualmente as suas experiências e constroem determinadas interpretações sobre o mundo. No slide 8, sobre o Alcides, o que nós podemos enxergar sobre o Alcides. E é um dos exemplos mais importantes analisados no artigo, Alcides Pereira dos Santos. E nessa obra que nós podemos destacar, chama-se Ciclos Econômicos, de 78, encontramos uma maneira muito particular de representar a história. Alcides não apresenta os ciclos econômicos de forma linear, como se estivesse simplesmente ilustrando um acontecimento histórico. Ele utiliza fragmento, excesso e justaposição. São elementos que fazem com que o espectador participe na construção do sentido da obra. Por isso podemos compreender a pintura como uma espécie de fabulação crítica da história. O artista não está apenas mostrando aquilo que aconteceu, ele está construindo uma interpretação. E isso é muito importante para a nossa discussão, porque demonstra que a pintura naif pode funcionar como uma forma de pensamento sobre a sociedade e sobre o território. Já na obra de Nilson Pimenta, que é outro artista, no slide 9, outro artista fundamental para a nossa análise, na sua obra Derrubada Erótica, percebemos uma relação muito forte entre arte, território e a questão ambiental. Essa pintura pode ser interpretada como uma crítica à devastação da floresta e à expropriação territorial provocada por determinados modelos econômicos. As raízes, a floresta e o corpo aparecem relacionados por meios de metáforas visuais. A natureza é apresentada como um corpo que sofre uma espécie de violência. Assim, a distribuição ambiental também se transforma em uma questão de memória e também de território, né? Então, essa destruição ambiental, ela é fator importante na obra e na leitura do artista Nilson Pimenta. E nesse caso, essa pintura ultrapassa a ideia de uma representação estética. Ela se transforma em uma forma de denúncia e resistência. E é justamente essa capacidade de produzir uma leitura crítica da realidade que nos interessa quando pensamos a arte naif, a partir de uma perspectiva decolonial. Bom, no slide 10, nós falamos sobre referência teórica e categorias de análise, né? Então, o referencial teórico articula 3 dimensões principais: a decolonialidade, o território e a produção artística regional. Aníbal Quijano, ele nos ajuda a compreender a ideia da colonialidade, do poder e como determinadas estruturas de pensamento permanecem organizando as relações de conhecimento e de representação. O Wagner Mignolo, amplia essa discussão ao propor uma perspectiva decolonial. Então, ela é capaz de questionar a hegemonia dos modelos eurocêntricos, né? Mas é fundamental destacar que não ficamos apenas nos autores internacionais. A pesquisa incorpora autores regionais, especialmente Aline Figueiredo, Suzana Guimarães e Ludmila Brandão. Esses autores ajudam a compreender a formação do campo artístico mato-grossense e as especificidades culturais e institucionais de Cuiabá. Assim, nós construímos uma leitura em que a arte naif pode ser entendida simultaneamente como prática estética, prática territorial e prática política. E é nesse ponto que aparece com mais força a ideia de modernidades
outras. As nossas considerações finais, no slide 11, nós podemos concluir. O artigo ele procura afirmar que a arte naif cuiabana ela precisa ser considerada ou reconsiderada dentro da história da arte. Não se trata simplesmente de substituir uma classificação por outra, mas o que buscamos é deslocar este olhar. Quando observamos esta produção a partir da perspectiva decolonial, nós percebemos artistas que constroem seus próprios repertórios, suas próprias narrativas e suas próprias formas de interpretar o território. A arte naif, nesse sentido, deixa de ocupar apenas o lugar no seu espaço, mas ela se considera uma arte além da periferia ou além da ingenuidade. Ela passa a ser compreendida como uma forma de conhecimento e de resistência simbólica. As obras de Alcides Pereira e Nilson Pimenta, elas demonstram isso de maneira bastante significativa. Elas falam da história, da memória, elas falam de território, elas falam de natureza, elas falam da sociedade. Reconhecer essas produções como modernidades outras significa reconhecer que a experiência estética não possui um único centro e não segue uma única trajetória. Existem diferentes formas de produzir arte, conhecimento e memória. E talvez esta seja a principal contribuição do artigo, mostrar que olhar para a arte produzida a partir da periferia não significa olhar para uma versão menor da história da arte, mas descobrir outras histórias possíveis. É isso. Muito obrigado.